Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre a repercussão geral do recurso extraordinário. E este vídeo de hoje sobre a repercussão geral é mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre os precedentes. E então ele já é um vídeo que vai especialmente aí para o meu amigo Elvésio. Devagarinho eu atendo os pedidos que você deixou aqui nos comentários, tá, Elvésio? Mas é bastante coisa, então, por favor, tenha um pouco de paciência. Mas vamos ao que interessa. A repercussão geral funciona como um mecanismo de filtro no acesso ao Supremo Tribunal Federal. Ela foi introduzida no Brasil pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e foi regulamentada no CPC revogado no ano de 2006. E aqui você tem uma lógica muito interessante que o professor Marinoni sempre defendeu. Onde você tem um mecanismo de filtros, você tem necessariamente precedentes vinculantes. Então, a existência da repercussão geral como um mecanismo de filtro, ela nos aponta para o funcionamento do Supremo Tribunal Federal como uma Corte Suprema, quer dizer, como uma corte que produz precedentes, e necessariamente nos aponta para a valorização e para a obediência dos precedentes do STF. Nós já temos uma proposta de emenda constitucional que pretende implementar a repercussão geral no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça também. O número dela é 209 de 2012, então a PEC 209 de 2012. Eu vou deixar o link para essa PEC aqui na descrição, caso você tenha curiosidade, certo? Mas vamos entender o que é a repercussão geral. A repercussão geral, como um mecanismo de filtro, funciona, em primeiro lugar, como um requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário. Eu já falei sobre os pressupostos recursais, sobre os requisitos de admissibilidade dos recursos e a diferença entre conhecer o recurso e dar provimento ao recurso num outro vídeo. Você vai encontrar o link para ele também aqui na descrição. Num outro vídeo eu vou tratar com calma sobre o recurso extraordinário e também sobre o recurso especial, que eu já inclusive mencionei aqui, tá? E com isso então eu atendo a um pedido que a amiga Ana Paula fez lá no Facebook. Não esqueci de você, tá, Ana Paula? Bom, mas por hora, o que é importante nós sabermos é que o recurso extraordinário é uma forma de você chegar ao Supremo Tribunal Federal depois de esgotar os recursos chamados ordinários. Normalmente, é claro que existem exceções, mas normalmente depois de uma apelação ser julgada por um tribunal de segundo grau, tá? Então aí, se o assunto for uma questão constitucional, uma ofensa à Constituição ou à interpretação da Constituição, dessa decisão de um tribunal de segundo grau, isso aqui é a regra geral, gente, tá? Tem algumas exceções. Então vai caber recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal exatamente para discutir uma questão constitucional. Quer dizer, ofensa à Constituição ou interpretação da Constituição, tá? Então, para que alguém possa levar a sua causa por meio de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, é necessário que a questão constitucional tenha repercussão geral. E a parte que interpõe o recurso tem o ônus de demonstrar a existência da repercussão geral. E o Supremo Tribunal Federal vai apreciar se a repercussão geral existe. Essa repercussão geral significa que aquele assunto, aquela questão constitucional que é discutida no processo, transcende os interesses subjetivos das partes. Quer dizer, vai além do interesse das partes. É uma questão que interessa a toda a sociedade. Perceba aqui o caráter objetivo da repercussão geral e, consequentemente, necessariamente, o caráter objetivo do recurso extraordinário. É algo que vai além do simples interesse das partes. Vamos falar um pouco, então, de como a coisa funciona na prática. Você vai encontrar a disciplina da repercussão geral no artigo 1035 do novo Código de Processo Civil. E ali, então, ele vai nos dizer no seu parágrafo 1º que para que uma questão constitucional tenha repercussão geral, ela precisa transcender os interesses subjetivos das partes. Quer dizer, precisa ir além do simples interesse das partes, precisa interessar a toda a sociedade, e isso nos aspectos econômico, político, jurídico ou social. Qualquer um deles, não precisa ser eles somados, tá? Qualquer um desses aspectos. O parágrafo 3º do artigo 1035 estabelece uma espécie de presunção de repercussão geral. Então,
sempre que a decisão recorrida contrariar súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ou sempre que a decisão recorrida deixar de aplicar por inconstitucionalidade, reconhecer a inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado internacional, então aí a repercussão geral da questão constitucional é presumida. E embora o inciso 2 desse parágrafo 3º aí tenha sido revogado pela Lei 13.256 de 2016, o pessoal não revogou o artigo 987, parágrafo 1º do novo CPC. Então você tem também presunção de repercussão geral quando o recurso extraordinário for interposto contra uma decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR. Mas esse incidente, o IRDR, também já é assunto para outro vídeo. Então a parte interpõe o seu recurso extraordinário e demonstra lá nas suas razões, nos seus argumentos, a existência da repercussão geral da questão constitucional. Agora o recurso está no Supremo e o Supremo tem que decidir se a repercussão geral existe ou não. Ele vai fazer isso por meio do que eles chamam de plenário virtual, quer dizer, isso é feito eletronicamente. Tá? Então os ministros votam eletronicamente a respeito da existência ou não da repercussão geral. E caso o ministro não se manifeste no prazo regimental, então se entende que ele reconheceu a existência da repercussão geral. E outra coisa, a repercussão geral só pode ser recusada, só pode ser negada por decisão de 2/3 dos ministros do STF, ou seja, 8 em 11. Com isso, você está percebendo que a repercussão geral é um mecanismo de filtro que, na verdade, não filtra muito. Isso tem a ver com essa enorme cultura de litigância que nós temos aqui no nosso país. Um assunto que eu já tenho tratado em alguns outros vídeos, já tenho mencionado nos vídeos aqui do canal. O que faz com que os advogados achem que tem todo o direito de que a sua causa chegue até o Supremo Tribunal Federal. E então qualquer restrição a recurso, qualquer restrição a acesso aos tribunais e ao STF, inclusive, faz com que os advogados criem muita resistência e, consequentemente, que a OAB crie muita resistência e faça lobby contrário de forma muito forte. Agora, preste atenção, por favor. A decisão a respeito da existência ou não da repercussão geral é uma decisão preliminar. Ela diz respeito ao conhecimento do recurso. Se tiver repercussão geral, o recurso vai ser conhecido. Se não tiver repercussão geral, o recurso não vai ser conhecido. De novo, tem um vídeo sobre essa questão do conhecimento, da diferença entre conhecimento e provimento do recurso aqui no canal, e eu não vou tratar disso para não deixar esse vídeo comprido demais, tá? Mas então, reconhecida a repercussão geral, aí então é que o STF vai julgar o recurso e vai definir, então, se houve ou não ofensa à Constituição, ou vai definir qual é a interpretação da Constituição que é aquela adequada àquele caso concreto. Então, a decisão sobre repercussão geral é um julgamento antes do julgamento, entende? O que vai valer mesmo e o que vai valer como precedente para ser observado nos outros casos é aquele julgamento final. No entanto, esse julgamento do STF, que diz que a questão não tem repercussão geral, também vale como precedente para outros casos, para que esses casos não cheguem no Supremo. Tá? Então a gente já viu que mesmo a decisão preliminar sobre ausência de repercussão geral vale como precedente para impedir os processos de chegarem no Supremo. Por outro lado, a decisão a respeito do mérito do recurso, ela vale como um precedente para ser aplicado sobre todos os casos que discutam uma questão idêntica. Então aí a gente tem uma consequência, um desdobramento prático também previsto no CPC. O desdobramento disso, a consequência de que essa decisão do Supremo vai valer como precedente para todos os processos que tratem de situação idêntica, faz com que todos esses processos que tratem de situação idêntica sejam suspensos a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal reconhece a repercussão geral da questão constitucional. Todos os processos devem ficar suspensos, não importa em que fase eles estejam, também isso é muito importante, tá? Essa suspensão dura 1 ano, mas esse prazo de suspensão de 1 ano pode ser estendido por decisão fundamentada do relator do recurso extraordinário com a repercussão geral reconhecida. Então a gente já viu qual é o motivo dessa suspensão dos demais processos. É a formação de um precedente no julgamento do recurso extraordinário, no julgamento do mérito do recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida. O outro motivo
que está por trás dessa suspensão prevista no novo CPC é a multiplicação de processos, é a quantidade exagerada de processos que nós temos no nosso país. E aqui então a gente tem um link para começar a conversar a respeito da crise numérica do Poder Judiciário e do julgamento dos casos repetitivos, que vai ser assunto de um próximo vídeo, tá? E aí é que as coisas começam a ficar embaralhadas no que diz respeito ao tratamento, à disciplina dos precedentes aqui no nosso país. Mas esse não é o nosso assunto de hoje, isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. E até a próxima!